Bom dia, amados irmãos, graça, misericórdia da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus, que nos deu mais um dia de bênção, de paz na sua presença. Glórias ao Senhor, louvado seja o Senhor excelso, glorioso, louvado seja o amado da nossa alma, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louva a Deus, meus amados, porque o Senhor Deus tem sido bondoso conosco. Mesmo em meio a essa pandemia que atingiu o mundo inteiro praticamente, mesmo em meio a tantas coisas, mas o Senhor Jesus, Ele tem nos guardado, tem nos abençoado, tem protegido a nossa vida, né? tem se feito presente em nossa vida, nos dando da sua graça, da sua misericórdia, nos protegendo, nos dando força, né? E renovando as nossas forças. Então nós temos motivos de alegria, motivos de se alegrar no Senhor Jesus, pois o alegrar-se no Senhor Jesus é um mandamento. Nós temos que nos alegrar no Senhor, nós temos que exaltar ao seu grandioso nome, é viver em confiança no Senhor, é viver alegre com o Senhor. Então não tem coisa melhor, meus amados, do que nós vivermos com o Senhor Jesus alegre e servindo ao Senhor com alegria. Bom dia a Tiago Silva, bom dia a irmã Claudineide da igreja presbiteriana, ambos da igreja presbiteriana de Areias. Que Deus vos abençoe. Nessa manhã eu quero tratar acerca do estado de exaltação de Cristo. Quase agora eu falei no YouTube acerca do estado de humilhação de Cristo. Eu tratei sobre a morte de Cristo Jesus. A morte de Cristo Jesus. E eu agora vou tratar com os irmãos nessa reflexão matinal acerca do estado de exaltação de Cristo. Ele se humilhou, se tornou servo, homem, e agora, depois que ele morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, ele está agora no estado de exaltação. A irmã Claudineide colocou, bom dia, graça e paz, mais um dia fez o Senhor por nós e estamos muito felizes por isso. Amém. Deus é muito bom. Deus é muito maravilhoso, né, irmã Cláudia? Deus tem nos abençoado, Deus tem derramado da sua graça sobre a nossa vida. Eu quero dizer para vocês que confie no Senhor. Jesus, ele no seu sermão escatológico, ele falou que tudo isso que está acontecendo tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer. Bom dia aí a Andréia, né? A nossa amiga Andréia, irmã Andréia, está aí num Paraná ou Pará, né? Ou é Paraná? Paraná, deve ser Paraná. André é amiga da nossa família. Andréia, ela caminhou muito conosco lá em Recife, nas congregações e visitando outras igrejas, participou de discipulado, de vários estudos lá junto comigo. Prazer, André, estar com você. A irmã Cláudia aí também é nossa irmã em Cristo, amada em Cristo, é lá da IPB de Areias, Igreja Presbiteriana de Areias. Também minha aluna lá do discípulo da classe Débora, né, lá na IPB, nas manhãs de domingo, na Escola Bíblica Dominical. É muito bom estar com vocês, meus amados irmãos. Eu peço que vocês compartilhem esse Facebook depois que acabar, né? Você compartilhe nos seus grupos de Facebook, compartilhe para que possamos divulgar a palavra de Deus, né? Pois o objetivo aqui, irmã Cláudia e irmã Andréia, o objetivo aqui é nós divulgarmos, nós pregar a palavra de Deus, né? Tem que ser fiel à Escritura. Então nós devemos pregar a palavra do Senhor, pregar unicamente a palavra do Senhor. Então, eu quero tratar nessa manhã acerca do estado de exaltação de Cristo. Eu quero começar com uma pergunta nessa manhã. A pergunta veja a pergunta que eu quero tratar com vocês. O que foi o estado de exaltação de Cristo? O que foi o estado de exaltação de Cristo?
Ontem nós falamos sobre o estado de humilhação. E a pregação de domingo à noite também eu tratei sobre o estado de humilhação de Cristo. E nessa manhã eu quero tratar acerca do estado de exaltação. Então, o que foi o estado de exaltação de Cristo? A resposta é: o estado da exaltação de Cristo, do nosso Salvador, compreende a sua ressurreição, a sua ascensão, o assentar-se ou o sentar-se à direita do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Então, o estado de exaltação de Cristo está ligado à sua ressurreição. O estado de exaltação de Cristo está ligado à sua ascensão ao céu, sua ida ao céu, o assentar-se à direita de Deus, Pai, e está ligado também à sua segunda vinda, Então, meus amados irmãos, quais são os 4 elementos principais incluídos no estado de exaltação de Cristo Jesus? A sua ressurreição. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu os horrores que ele foi ultrajado, ele morreu na cruz, antes ele foi escarnecido, sofreu, passou por todo aquele processo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus e para a vitória da sua igreja. Então, um dos 4 elementos que está incluído na exaltação de Cristo é a sua ressurreição. Em segundo lugar, a sua ascensão ao céu, a sua subida ao céu. Em terceiro lugar, o assentar-se à direita do Pai. Então, ele está agora, viu, irmã Cláudia, viu, irmão André, viu, amados irmãos, viu? Jesus agora, o nosso Senhor, está sentado à direita de Deus, governando o mundo, governando toda a história. Ele está agora regendo o mundo, regendo o universo. Ele está agora governando todas as coisas. E tudo o que aconteceu hoje, terça-feira, está sob a vontade, está sob a soberania do Senhor Jesus. Então, primeira foi a sua ressurreição. Segundo, a sua ascensão. O terceiro, assentar-se à direita de Deus Pai. A quarta é a sua segunda vinda para julgar o mundo. Então, em quarto lugar, os 4 elementos que têm a ver com a exaltação de Cristo, o estado de exaltação de Cristo agora é a sua ressurreição, a sua ascensão, o assentar-se à direita do Pai, a sua segunda vinda para julgar o mundo. E tem outra pergunta aqui interessante. Eu quero dar também bom dia a Claudemir, amigo meu, aluno do CPO, ex-aluno do CPO, assim como também. Deus te abençoe, Claudemir. Deus abençoe o teu ministério. Deus abençoe a tua vida, meu amado irmão. Então, quais desses elementos são passados e quais são presentes e quais são os futuros desses 4 elementos que nós falamos? A resposta é: 2 são passados. O que é passado aqui? O que tem a ver com a exaltação de Cristo? Primeiro, a sua ressurreição, que já aconteceu, e a sua ascensão, que já aconteceu. O que é presente? Ele está sentado à destra do Pai, de Deus Pai, e ainda está no futuro a sua segunda vinda para julgar o mundo. O nosso Jesus, ele está agora em estado de exaltação. Ele está acima dos reis, ele está acima dos presidentes, ele está acima dos aristocratas, ele está acima dos poderosos deste mundo. Jesus reina, ele é o Rei da glória. Louvado seja Deus. Outra pergunta interessante aqui é o seguinte: como foi Cristo exaltado na sua ressurreição? Como foi? A resposta é: Cristo foi exaltado na sua ressurreição em que, sem se sujeitar à corrupção da morte, pois não era possível que a morte fosse retido, que ele fosse retido pela morte, não era possível que ele fosse retido por ela, pela morte, mas ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, por seu próprio poder,
com o mesmo corpo com que sofrera, unido verdadeiramente à sua alma. O mesmo corpo com as suas propriedades essenciais. Ele ressuscitou com o mesmo corpo, com suas propriedades essenciais, mas sem mortalidade e as demais fraquezas comuns a esta vida. Pelo que, tendo satisfeito a justiça divina e subjugado a morte e aquele que dominava sobre ela, ele mesmo se declarou filho de Deus para legal, não é? Ele se declarou filho de Deus, seu salvador dos vivos e dos mortos. Tudo isso ele fez como representante legal, como cabeça da sua igreja, para a sua justificação e o seu crescimento em graça, para amparar contra os seus inimigos e lhe garantir a ressurreição dos mortos no último dia. Jesus fez isso. Ele ressuscitou para dar vitória à sua igreja. Ele ressuscitou para ser o nosso representante legal, cabeça da igreja, para nos justificar, para fazer que nós viemos crescer em graça e conhecimento, para amparar a gente contra os inimigos e para garantir a nossa ressurreição no último dia. Meus amados irmãos, se você meditar no estado de exaltação de Cristo, se você pensar no estado em que Cristo se encontra agora, meus amados irmãos, você vai se consolar. Isso nos traz consolo. Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos sepultados, estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus. Estávamos perdidos em nossos próprios pecados e transgressões. Mas graças ao Senhor Jesus, o Deus se fez carne. Pois diz o texto lá em João que ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele se humanizou. Ele tornou-se homem. Ele passou o estado de humilhação. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou de sua autoridade. Ele se esvaziou da sua riqueza celeste, da adoração dos serafins, dos anjos, dos querubins. Ele se tornou homem como eu e como você. Ele passou todo tipo de tentação que você possa imaginar e do que você não possa imaginar. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é mentir contra a sua pessoa, ele sabe o que é ser perseguido, ele sabe o que é ser escarnecido, ele sabe o que é ser esbofeteado, ele sabe o que é ser apedrejado. Tudo isso, o que você está passando, o que eu passo no nosso dia a dia, Jesus sabe. Jesus conhece o seu sofrimento, conhece o meu sofrimento, conhece aqueles que te perseguem, aqueles que falam mal de você, conhece a sua vida. Jesus foi homem, ele é homem. Ele foi homem, ele continua homem. Lá no céu existe um homem chamado Jesus. Pois ele, quando estava na terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele continua sendo 100% Deus e 100% homem, com o corpo glorificado. Não com um corpo em que ele foi crucificado, mas um corpo glorioso. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a miséria. Jesus venceu todos os inimigos da igreja. Jesus venceu tudo para nos dar vida. Nós agora, meu amado irmão, minha amada irmã, nós agora temos vida eterna agora. Nós somos justificados, estamos sendo santificados a cada dia. Deus nos regenerou por meio do seu Espírito Santo. Ele nos fortalece, ele nos dá vida e vida com abundância. Ele perdoa os nossos pecados todos os dias quando você se arrepende. Ele nos deu o seu Espírito Santo, quando ele diz: não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o outro Consolador. Pois Jesus, ele é um Consolador, ele enviou o Espírito Santo, que é o mesmo que Jesus.
Ele é tão consolador, o Espírito Santo é tão consolador como Jesus. O Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim, nos guiando, nos levando a uma vida de oração. É o Espírito Santo que nos conduz à oração, que nos conduz à leitura da palavra, que nos conduz a adorar a Deus, que nos conduz a viver uma vida de obediência. Por causa da ressurreição de Cristo, quando ele foi assunto ao céu no seu estado de exaltação, o Pai e o Filho enviou o Espírito Santo para nós não ficarmos sós, para que os santos, para que os apóstolos e os servos de Deus lá do Antigo Testamento não ficassem só. Mas ele enviou o Espírito Santo. Tudo isso por causa da sua ressurreição, da sua ascensão, porque ele sentou-se à direita do Pai. O teu Jesus, o meu Jesus, ele não está mais na cruz. Ele não está sendo mais maltratado, ele está governando o mundo, governando a história, governando a nossa vida, nos enchendo com seu Espírito Santo, nos dando força para enfrentar as lutas, nos dando força para que nós possamos vencer o pecado, vencer as tentações, vencer o mundo, vencer o escárnio, vencer a perseguição. É Ele que fortalece a sua vida, é o Espírito Santo que por meio da sua graça nos leva a Cristo. É o Espírito Santo que nos conduz a se parecer com Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, se encha do Espírito Santo. Ele foi nos dado para guiar a nossa vida, santificar o nosso coração. É o Espírito Santo que nos faz parecer com Jesus, a suportar toda a luta, toda a perseguição. É o Espírito Santo. É o Senhor Jesus presente em nossa vida. Pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nossa vida. Guia a nossa vida. Ama a nossa vida. Fortalece o nosso coração. Tenha certeza, meu amado irmão e minha amada irmã. Minha irmã Clau, Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece a sua vida. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece a sua estrutura psicológica, emocional, espiritual. Ele conhece toda a sua vida, a vida de sua família. Ele conhece a vida dos meus amados irmãos. Deus conhece o meu coração, conhece as minhas fraquezas, conhece minhas lutas, conhece meus dilemas. Ele conhece. Jesus é o Senhor. Ele venceu a morte. Ele venceu o mundo. Ele venceu o diabo. Ele venceu os demônios. Ele venceu o pecado. Nós em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem coisas do presente nem do porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeça a Deus pela ressurreição de Jesus. Agradeça a Deus pela ascensão de Jesus. Agradeça a Deus por Jesus ter assentado, voltado ao seu poder de autoridade, sentado à direita de Deus, à destra de Deus, onde de lá é o nosso advogado. E continua sendo nosso Salvador e será o nosso, e é o nosso Salvador para sempre. O nosso Senhor e Salvador. E é de lá que Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai nos buscar. E a nossa esperança é nós estarmos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. No novo céu e na nova terra, nós vamos estar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo para toda a eternidade, vivendo em paz, vivendo em alegria. É no novo céu e na nova terra que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. E vai dizer: bendito de meu Pai, entre no reino, possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus fortaleça a sua vida. Compartilhe no seu Facebook essa mensagem. Para pessoas que é da sua família que não são crentes, eles precisam compreender isso. Que Jesus morreu na cruz. Ele se humilhou, tornando-se servo, homem, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia,
para nos dar vida, para nos dar vitória, para nos dar vida eterna, para perdoar todos os nossos pecados. Irmã Cláudia, que Deus te abençoe. Irmã Andréia, todos os meus amados irmãos que estão ouvindo. A você que não é cristão, corra para os braços de Jesus Cristo. Corra arrependido dos seus pecados. Corra para os braços de Jesus. E você que é cristão, corra para os braços de Cristo pela fé. Fortaleça-se nele. Cresça na graça dele. Cresça no conhecimento dele. Seja obediente a ele. Seja parecido com Jesus. Parecida com Jesus. Seja cheia do Espírito Santo. Vamos orar nesse momento. Pai eterno, Deus bendito, te louvo por mais um dia na tua presença. Abençoa, Deus, nessa manhã a vida dos meus amados irmãos, das minhas amadas irmãs. Desse jovem que está assistindo, dessa jovem que está assistindo. Fortalece a vida de cada um deles, Pai. Até você que não é cristão, que ouvir essa mensagem. Que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e converta a sua vida, o seu coração. O salve, arrebatando-o do fogo e da morte eterna. Ó Deus, te louvo e te agradeço. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós te oramos. Amém. Deus abençoe, irmã Cláudia. Deus abençoe meus amados irmãos. Que Deus continue fortalecendo a vida de vocês. Que Deus continue fortalecendo a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia e uma ótima terça-feira, em nome de Jesus. Amém.